Salve galera, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês não deixem de se inscrever no meu canal, não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, porque diariamente eu trago atualizações do mundo da bola para vocês, seja transferências, negociações, demissões, curiosidades. Então me segue aí para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece durante a semana, beleza? Vamos lá. Eu tô vendo muita gente falando sobre a demissão do Diniz, dizendo que o Vasco não deu tempo, que o Vasco não teve paciência, que a torcida pegou muito no pé do Diniz, que não sei o quê, que o Diniz não teve as peças necessárias para trabalhar. Gente, eu de verdade não concordo. O Diniz, ele chega no Vasco na metade da temporada passada, tinha um elenco mais ou menos, fez um trabalho muito fraco, ao meu ver, só que aí ele vem para uma pré-temporada com um elenco renovado, foram 15 saídas e 7 chegadas. E essas chegadas pedidas dele. O Spinelli, o Inestrosa, o Brenner, o Saldívia, o Rojas. Então, assim, as peças que ele queria, ele recebeu. Ele teve a pré-temporada, ele teve o Campeonato Carioca e ele teve esse início de Campeonato Brasileiro. Ah, Davi, mas não é pouco tempo? Gente, não é pouco tempo. Nós já estamos entrando em março. O calendário esse ano começou em janeiro. Então, ele teve aí de 7 a 8 meses no mês passado, teve um mês de pré-temporada e teve mais 3 meses agora para ele trabalhar, para ele fazer o que ele tinha que fazer. O Vasco, em 3 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um empate contra a Chapecoense, que foi naquele jogo pífio dentro de São Januário, mas o Vasco já está na zona de rebaixamento com 2 derrotas em 3 jogos. O Vasco, de praticamente classificado no Campeonato Carioca, foi para o jogo contra o Botafogo, jogando por uma vitória, porque se perde ou empata, estaria correndo risco de jogar o quadrangular de rebaixamento. Então, o Diniz teve tempo, o Diniz recebeu as peças que ele queria, mas o time não entrega. A gente tem que entender que performar não é o suficiente quando você não entrega resultado. Ah, o time jogou bem, o time teve 72% de posse de bola, o time não sei o que lá. Isso tudo traduziu em quê? Derrota para o Bahia, empate com a Chapecoense, derrota para o Fluminense. O Vasco não ganha, o Vasco não faz gol. Ah, mas os atacantes perdem muito gol. Os atacantes perdem muito gol. E nesse caso você faz o quê? Você tira o cara, você dá oportunidade pro outro. Ah, o meio-campo não produz. Faz a rotatividade. Ele insistia com o Felipe Coutinho constantemente, nitidamente o Coutinho cansado, sem aguentar jogar. Então, assim, o problema não tá só no elenco, o problema tá na gestão. E uma coisa muito importante que a gente precisa frisar, a gente precisa falar, o Diniz, ele não é versátil, ele não tem versatilidade para trabalhar. E isso é um grande problema, porque quando você não tem versatilidade, quando você engessa o time em uma única jogada, em uma única forma de jogar, você faz com que o seu time seja totalmente previsível. Então, se você não consegue, se você não tem a capacidade de pegar um time que não sabe sair no tic-tac, não sabe sair jogando com bola de pé em pé, e você não consegue modificar, não consegue extrair o melhor desse time, é porque você é limitado também. Então, se hoje, no futebol atual, você não tem versatilidade, você não é um técnico bom, você não é um técnico que merece estar na prateleira de cima, como um Abel, um Felipe, um Jorge Jesus. Não é. O Felipe Luiz, para mim, é um excelente técnico, mas eu também não coloco ele naquela prateleira lá de cima dos melhores, porque primeiro que tá começando agora, ele tem que se provar, e segundo que eu também acho que ele é muito cabeça dura. Eu acho que, igual o Diniz, ele insiste em algumas coisas que não tem a necessidade de você insistir. Então, isso acaba fazendo o quê? Injeção do seu time. Você ingessa o time, você faz o time jogar sempre da mesma maneira, a ponto das pessoas saberem como seu time vai jogar. Reclamava-se muito do que? Ah, o Vasco só cruza pro Verratti fazer gol. O Vasco só joga a bola no Verratti. Verratti terminou o ano passado com 27 gols, sendo artilheiro do Brasil. E isso jogando mais da metade da temporada no banco de reserva. Então, eu quero insistir em uma coisa. Tá dando certo? Dava certo com o Verratti. Ah, tá dando certo o que o Diniz tá fazendo agora? Não. Ah, mas o Vasco chegou na final da Copa do Brasil. Chegou na final da Copa do Brasil, mas encerrou o Campeonato Brasileiro com 7 derrotas seguidas. O Vasco de 8º colocado, o Vasco foi para 14º a 5 pontos da zona de rebaixamento, gente. Não tem como normalizar isso.
Ah, mas o Diniz precisa de tempo, que não sei o quê, porque o Diniz é um excelente técnico. Gente, analisando friamente, se você tirar o trabalho do São Paulo e o trabalho do Fluminense, o Diniz não tem um trabalho concreto. O melhor trabalho que o Diniz fez tirando o São Paulo e o Fluminense foi o Audax, quando ele foi campeão paulista ou foi vice-campeão paulista. Tirando isso, foi um fracasso no Atlético Paranaense, foi um fracasso no Cruzeiro, foi um fracasso no Santos. Primeira passagem no Vasco foi horrorosa, primeira passagem no Fluminense foi horrorosa. Passagem no Cruzeiro agora, misericórdia, que tenebrosa. Foram 17 jogos com 4 vitórias, gente. Isso sem contar as constantes derrotas. Na seleção brasileira, ele tendo os melhores jogadores brasileiros à disposição, ele não conseguiu fazer nada. O Tite, que era super, mega, ultra criticado, o Tite sambava, o Tite sobrava nas eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas. Eu nunca vi na minha vida a gente passar perrengue para se classificar para uma Copa do Mundo, cara. Então, assim, eu acho que a gente precisa analisar um contexto geral como um todo. O que o Diniz agregou, o que o Diniz fez, o que o Diniz somou no Vasco. Ah, fez o time do Vasco propor, fez o time do Vasco jogar bola, que não sei o quê. Traduziu isso em resultado? Não, então tá errado, pô. De que adianta? Você pega um cara que lê 600 livros em uma semana. O cara vai lá e, ó, lê 600 livros em uma semana. Desses 600 livros, ele não consegue fazer o resumo de um. Serve de quê ele ler 600 livros em uma semana? Isso não entra na minha cabeça, gente. Teve 72% de posse de bola, 31 finalizações a gol. Perdeu o jogo. Caraca, adiantou de quê? Não pode normalizar isso, gente. Não tem como normalizar isso. Não tem cabimento normalizar uma coisa dessa. Enfim, gente. Não aprovo, não aprovei o trabalho do Diniz no Vasco. Eu acho que ele poderia ter feito mais, até porque ele recebeu as peças que ele queria. Eu vi técnicos passarem por esse clube com jogadores infinitamente piores, entregando um resultado melhor que ele. Vou nem falar que o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil 2024 com o Maicon e Léo Pelé na zaga. Então, assim, pra mim não tem discussão. O Diniz deixou a desejar e ele perdeu o vestiário, ele perdeu a confiança dos jogadores e com isso ele acabou com a paciência da torcida. Que venha o próximo. Mais uma vez, pedindo a vocês para me seguirem nas minhas redes sociais, lá no TikTok e no Instagram, e se inscreverem no meu canal para atualizações semanais de todos os conteúdos que cercam o mundo do futebol. E diariamente no meu Instagram eu posto as atualizações de transferência, mercado da bola, negociações, demissões, curiosidades. Então, não fique de fora dessa. Me segue para todas as informações possíveis voltadas para o futebol.